Olá, irmãs e irmãos, saudação a todos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor estejam com todos vocês. No momento espírita de hoje, nós voltaremos a falar sobre o, o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos falando do versículo 18 do Evangelho de João, que trata: há muitas moradas na casa de meu pai. E hoje nós vamos fazer um, um resumo do, do que disseram os espíritos de luz sobre esse versículo do Evangelho. Então nós vamos estar fazendo um resumo disso que foi dito, que consta do livro Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Só para a gente lembrar do que se trata, eu vou ler rapidamente o versículo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, também aí estejais. Ora, irmãos, a casa do Pai é o universo todo, né? E hoje nós vamos falar então sobre as instruções desses espíritos de luz, no que diz respeito a mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é mais relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior com relação aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição de raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na superfície e que são resquício do estado primitivo do nosso globo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de certo modo, rudimentares. Têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são abrandados por qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções de justo e de injusto. A força bruta constitui sua única lei. Sem indústrias e invenções, os habitantes passam a vida na conquista de alimentos. Deus, todavia, não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente e mais ou menos desenvolvida a vaga intuição de um ser supremo. Esses instintos é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e lhes preparar a ascensão
a uma vida mais completa, visto que não são seres degradados, mas crianças em crescimento. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, há inúmeros outros, sendo difícil reconhecer entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, aqueles que animaram os seres primitivos. Do mesmo modo que no homem adulto custamos a reconhecer o embrião. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações decorrentes da predominância da matéria. Mais apurados, os sentidos têm percepções que a natureza dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica do corpo permite locomoção mais rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, na superfície ou plana na atmosfera, sem outro esforço que o da vontade, conforme são representados os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os manes era a imaginação dos romanos sobre seres angelicais. Os homens conservam a seu bel prazer os traços de suas migrações passadas e se mostram a seus amigos, tais quais estes os reconheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, estão sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse brilho que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. A vida, isenta de cuidados e de angústias, é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípios, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte nada tem dos horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, porque em tais mundos não existe a dúvida sobre o futuro. Durante a vida, a alma, já não estando encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação, permitindo
a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos felizes, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição de subjugar o vizinho, nem pela guerra, que é a sua consequência. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento, só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade é exercida sempre respeitada, porque somente é conferida pelo mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é alcançar a classe dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para igualar-se a ele. Todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana lá se encontram engrandecidos e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são desconhecidos. Um laço de amor e fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenha adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Mas ninguém sofre pela falta do necessário, porque ninguém se encontra ali em expiação. Numa palavra, o mal não existe nesses mundos. No vosso mundo, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles mundos não há necessidades desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza, a paz eterna da alma proporcionam eterna alegria, que não é perturbada nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Eis o que o espírito humano tem maior dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca foi capaz de imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior e só tendo experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Só pode falar do que conhece. Porém, à medida que se eleva e se depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que deixou para trás. Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, visto que Deus não é parcial com nenhum de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Faz que partam todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que aos outros.
Os primeiros postos são acessíveis a todos, cumprindo a eles conquistá-los pelo trabalho, alcançá-los o mais cedo possível, ou permanecer inativos durante séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Então, meus queridos amigos, essas palavras tão profundas e tão bonitas foram ditas pelos espíritos superiores que deram o testemunho para que constasse no Evangelho segundo o Espiritismo. E com isso eu me despeço, deixando um abraço carinhoso a todos e com muita gratidão agradecemos a Jesus pela graça desse estudo e que ele nos torne mais alegres e com mais fé para um mundo que nos espera. Que assim seja, graças a Deus, gratidão, gratidão sempre.